31 de outubro de 1999. Quando que era para ter sido um dia marcado por uma das disputas mais espetaculares de todos os tempos, acabou virando um dos dias mais tristes da história do automobilismo. Mas por quê? Por que um acidente mudaria tanto assim? Quem era? Como foi? Qual categoria? Tantas perguntas vêm à tona, mas e as respostas? Não seria exagero algum falar da perda do piloto canadense, que poderia ter sido um substituto à altura de Gilles Villeneuve, que também foi outra tragédia e perda irreparável ao automobilismo lá em 1982. Mas seria Gregory Moore um dos nomes mais promissores do automobilismo mundial e que poderia realmente substituir o lendário canadense? Teria ele talento suficiente para isso? E afinal de contas, quem era esse garoto estrela da categoria mais perigosa do mundo? E como que por muito pouco um brasileiro não entrou no carro no lugar dele aquele dia? Para entender a história, vamos viajar no tempo. O risco sempre existiu. O esporte a motor surgiu na virada do século como uma forma de explorar e apreciar a velocidade. Lá no início, esse objetivo era simples de ser alcançado e já deixava os fãs de velocidade bastante animados. Com o passar do tempo e a introdução de circuitos fechados, começaram a surgir acidentes e incidentes, trazendo uma dimensão mais dramática para o esporte. Nas décadas de 50, 60 e 70, os pilotos já esperavam que aquela foto tradicional no grid não terminaria o ano completo. Isso porque era o destino quem determinava se um piloto em cada 10 pilotos sofreria um acidente fatal durante a temporada. Como o próprio Jack Stewart, lenda da Fórmula 1, chegou a declarar certa vez: perdíamos um ou dois colegas, por vezes amigos, por ano. Tínhamos consciência dos riscos extremamente elevados da atividade que exercíamos, naquela época, mais por paixão do que qualquer outra coisa. Isso porque até o começo dos anos 60 os pilotos competiam sem cinto de segurança e a parte mais alta do veículo era justamente a cabeça dos pilotos, protegidos apenas pelo capacete. Ou seja, naquela época a ideia de segurança para os pilotos era quase que completamente ignorada pelos organizadores da corrida. O tempo foi passando, algumas mudanças aconteceram em relação à segurança e pulamos agora para 1999. O automobilismo enfrentou um momento bastante difícil, principalmente nos Estados Unidos, na Indy para ser mais específico. Sofria demais com corridas catastróficas, como o Gonzalo Rodrigues, que sofreu um acidente fatal na Califórnia. Essas fatalidades provocaram mudanças mais imediatas na segurança. Mas quem era Gregory Moore? Gregory William Moore nasceu em 22 de abril de 1975 em New Westminster, no Canadá. Ele quase virou um jogador profissional de hóquei, que era uma das suas paixões quando criança. Inclusive, ele chegou a conquistar o prêmio Maple Ridge 2 vezes e foi campeão no campeonato provincial de British Columbia. Mas ele também gostava de correr de kart e participava de competições aos 10 anos. Quando ele chegou aos 14, teve que escolher entre os dois, e aí ele preferiu o kart. Ele colecionou vitórias no kart e impressionava todo mundo com as suas habilidades, a sua técnica, mesmo sendo muito mais novo que os adversários dele. Até que em 1991, aos 15 anos, ele passou a correr profissionalmente pela Fórmula 1600 canadense. Conquistou um pódio na sua primeira corrida e a vitória na segunda. Terminou a temporada de estreia em 4º lugar com o prêmio de Rookie do ano. E naquele ponto, os canadenses já tinham muitas esperanças de que ele seria, talvez, o novo Gilles Villeneuve. Em 92, ele migrou para a Fórmula 4 2000, e aí sua carreira decolou de vez. Ele foi campeão da temporada e mais uma vez levou o prêmio de Rookie do ano. Diante daquele potencial, seus familiares decidiram entrar em contato com a organização da Indy Lights para pedir autorização para ele correr na categoria no ano seguinte, já que eles não aceitavam jovens com menos de 18 anos. E com um potencial impressionante daquele, é claro que eles disseram sim. A sua primeira temporada na Indy 93 não chamou tanta atenção e foi mais um ano de aprendizado. Em 94 ele apresentou uma grande melhora no desempenho, vencendo 2 corridas. Mas aí a grana começou a ficar curta, um grande problema para todos os pilotos nesse mundão. Ele mal conseguiu terminar a temporada por falta de dinheiro, mesmo recebendo apoio financeiro dos seus familiares. Mas graças ao seu potencial, ele chamou a atenção da Players, uma fábrica de tabaco e cigarros de Quebec, que decidiu apostar nele. E podemos dizer que essa aposta foi certeira, porque em 95, com o patrocínio correndo pela equipe Forsythe, ele foi campeão da categoria de acesso a kart, com uma temporada praticamente perfeita de 10 vitórias e apenas um segundo lugar.
esmagadora dominância. Para vocês entenderem melhor, o automobilismo de fórmulas nos Estados Unidos havia passado por uma grande divisão na segunda metade da década de 1990. A IndyCar foi dividida em duas categorias, a IRL, que corria exclusivamente em ovais e que tinha seu calendário a famosa 500 milhas de Indianápolis, e a kart, que chegou a ser chamada nas transmissões de TV do Brasil de Fórmula Mundial. Em 1996, sua temporada de estreia na kart, ele conquistou 3 pódios, sendo 2 segundos lugares e um terceiro lugar. A primeira vitória só veio em 97, quando ele se tornou o piloto mais jovem a vencer na categoria. O número 99 e as luvas vermelhas eram a sua marca registrada, e ela caiu rapidamente no gosto dos fãs, mesmo com a temporada não tão boa assim. Recorrentes problemas no carro e falhas no motor não contribuíram para uma colocação melhor no campeonato. Já em 1998, seu melhor ano na categoria, com uma pole e 2 vitórias, sendo uma delas no Rio de Janeiro. A estrela do canadense brilhava e não era pouco, mas será que esse brilho todo ficaria só nos Estados Unidos ou chegaria até a maior categoria do automobilismo, que é a Fórmula 1? Se ele de fato iria migrar para a Fórmula 1, nunca saberemos, mas as propostas vieram. Se liga nessa história. Aquela vitória no Rio foi tão impressionante que fez Sir Williams entrar em contato com o agente dele, oferecendo um assento na Fórmula 1. E ele não foi o único interessado no Greg. Sir Jack Stewart iniciou conversas com a assessoria do Greg para oferecer algumas propostas também. E teve mais. Jean Todt, chefão da Ferrari, também acreditou que aquelas luvas vermelhas cairiam bem na Ferrari. Inclusive, o nome de Greg era fortíssimo na equipe naquela época. As conversas sobre a ida para a Fórmula 1 estavam acontecendo e as possibilidades da sua ida para a categoria eram bem reais. Apesar de que naquele momento ele ter sinalizado que iria cumprir com o seu contrato até o fim com a Force. Naquele ano ele terminou o campeonato na 5ª colocação, depois de constantes falhas no carro que atrapalharam o seu desempenho em direção ao título. Já em 99, o ano do acidente, ele obteve uma única vitória antes da sua morte, que foi na etapa de Miami. Antes mesmo da temporada acabar, ele já tinha assinado com a Penske, que era a equipe dominante daquela época. Ou seja, seu caminho iria sem dúvidas ter mais glórias em uma equipe de ponta, somados ao talento do garoto. Mas o dia de luto veio. Mas ele nem chegou a pilotar pela equipe nova, porque foi na etapa final do campeonato disputado no Super Speedway de Fontana, no Dia das Bruxas, que uma batida brutal tirou a sua vida. O final de semana dele já estava indo mal, antes mesmo do acidente, isso porque ele foi atingido por uma caminhonete enquanto andava de scooter pelo circuito e acabou fraturando o 4º metacarpo de sua mão direita. A título de curiosidade, junto com os pilotos Max Pappas, Dario Franchitti e Tony Kanaan, eles formavam um grupo que ficou conhecido como The Brat Pack, e dentre as muitas coisas que eles faziam, uma delas era ficar andando de scooter pelo paddock, mas isso também é assunto para outro vídeo. Por conta da lesão de Greg, a equipe chegou a colocar o veterano brasileiro Roberto Moreno de sobreaviso para entrar como um possível substituto, mas acabou não sendo necessário porque Greg usou uma tala para imobilizar a mão, e assim ele conseguiria guiar somente com o polegar e o indicador, evitando uma sobrecarga no dedo fraturado. O maior problema seria na troca de marchas durante os pit stops, já que os carros da kart ainda contavam com alavanca de câmbio. Mesmo assim, os médicos da kart liberaram Greg para correr. Dá para se fazer um paralelo com uma situação parecida no ano de 2022, quando Lance Stroll na Fórmula 1. Quem lembra dele precisando de ajuda para sair do carro depois de fraturar o punho? Era algo semelhante a grau de comparação mais recente. Mas enfim, como ele não participou da classificação, teria que largar na última posição. E um ponto importante que vale lembrar é que naquela época, as corridas realizadas em circuitos ovais Super Speedways contavam com um recurso adicional nos carros, o Hanford Device, que era como se fosse uma asa extra acoplada ao aerofólio traseiro. O objetivo principal era reduzir a velocidade de forma geral, tanto com a redução da pressão aerodinâmica como um maior arrasto ali nas retas, o que também ajudava no uso do vácuo para ultrapassagens. Só que um efeito colateral era que essa asa extra provocava maior perturbação do ar, gerando maior turbulência, o que pode ser bastante traiçoeiro durante a corrida em altas velocidades. A corrida começou e na 4ª volta já veio o primeiro susto. O piloto Richie Hurd escapou de traseira na saída da curva 2, foi desgovernado em direção ao muro e bateu com força.
ele saiu ileso, mas ressaltou que perdeu o controle daquele jeito, por conta da turbulência provocada pelos carros que vinham à sua frente. Depois que o carro de Hearn foi retirado, a corrida reiniciou e na 10ª volta, Greg já tinha escalado parte do pelotão, de 27º subiu para 15º. Na 10ª volta, quando ele tentou ultrapassar mais 4 carros na linha externa, ele sofreu uma escapada de pista muito parecida com a de Hearn, exatamente no mesmo local. Mas como ele estava ainda mais rápido e pegou um desnível na grama, seu carro decolou e ele bateu no muro, praticamente sua cabeça contra o concreto. O carro ainda capotou algumas vezes, só pela cena já dava para imaginar que era muito grave. De acordo com a CART, o ângulo do impacto com o muro foi o fator agravante para a gravidade do acidente, já que toda a carga de energia foi transferida para a cabeça do piloto e o corpo de Greg, resultando em uma desaceleração de 154 Gs. A lesão que ele sofreu na mão no mesmo final de semana não foi considerado um fator determinante para o acidente, já que antes da batida ele falou pelo rádio que não sentia incômodo algum, mas nunca saberemos se ele mentiu em relação a isso ou não. Ele chegou a ser transportado para o hospital Loma Linda na Califórnia, com lesões internas gravíssimas, principalmente na sua cabeça. Greg deixou o automobilismo pela última vez às 13h21 pelo horário local, com a corrida ainda em andamento. A causa da morte foi declarada derrame cerebral. Por incrível que pareça, a corrida não foi interrompida, bizarro. A organização de prova apenas colocou as bandeiras do circuito a meio mastro e cancelou as comemorações do pódio. O clima não existia, era luto total e, inclusive, os pilotos só sabiam depois que acabou a corrida. Dois fatos curiosos que vale citar é que nessa corrida e nesse final de semana foi que Christian Fittipaldi, nosso brazuca, terminou em terceiro na corrida e o outro brasileiro, Roberto Moreno, quase substituiu Greg. Chegou a declarar em entrevista que, se tivesse entrado naquela oportunidade, o Greg ainda estaria vivo. Eu tenho certeza que o Greg ainda estaria vivo e eu não teria abusado que nem ele abusou. Como consequência da morte de Greg, o circuito passou por uma mudança e teve a parte interna da pista asfaltada já no ano seguinte, em 2000, para evitar que os carros decolassem caso escapassem da mesma forma. Será que essa mudança na pista teria salvado a vida de Greg e de Gonzalo Rodrigues, que também faleceu na mesma pista e de forma semelhante? Será que se ele tivesse sido substituído por conta da lesão na mão, ele estaria vivo? São aquelas hipóteses que sempre ficaram na cabeça dos fãs e das pessoas que viram e hoje estão vendo esse vídeo, ficaram sabendo da história, mas nunca saberemos. São muitas perguntas e a única certeza que temos é que naquele dia o automobilismo perdeu um piloto que poderia ter feito história e ter tido uma trajetória muito vitoriosa, seja na Indy, mas que provavelmente na Fórmula 1. E sempre que acontece um acidente no automobilismo, as regras de segurança são revistas e as categorias colocam as mudanças em prática para que elas não ocorram novamente no futuro. Então, normas de segurança que a gente conhece hoje também são resultado do que foi estudado e analisado após essas fatalidades que aconteceram no passado. Agora conta pra mim, qual você lembra de ter visto e qual você gostaria de ver sendo contada aqui no canal, vale qualquer acidente do automobilismo. Deixa a sugestão aí pra nós. Enquanto isso, você sabia que essas tais sausage curbs em vários circuitos vêm causando inúmeros acidentes, quase que trágicos? Então será que a FIA vai esperar para acontecer mais tragédias? Bom, se liga nesse vídeo que já começou aí na sua tela e tire as suas próprias conclusões. Te vejo já!